Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, e a paz do Senhor Jesus ao seu coração, amém? Hoje vamos refletir sobre uma das parábolas mais conhecidas ditas por Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 24 até o 30. Uma história a respeito do joio e do trigo, uma história dita por Jesus a respeito do reino dos céus, da obra de Deus aqui na terra. Sem mais enrolação, vamos começar a leitura. Mateus capítulo 13, versículo 24. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. O primeiro personagem aqui na escritura é o homem. Mas dormindo os homens, veio ao seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. O segundo personagem. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei o primeiro joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Tá bom? Amém? Essa parábola é uma parábola muito conhecida. Já foi dita muitas vezes por muitas pessoas. Aqui Jesus conta uma parábola a respeito do reino dos céus. Ele conta aos discípulos, às pessoas que ali estavam ouvindo, sobre o campo, sobre aquele vasto terreno onde as pessoas semeavam. O interessante aqui nesta parábola é que nós vemos Jesus contar usando personagens específicos e usando lugares específicos e usando objetos específicos. Os personagens que Jesus usa neste texto, nesta parábola, o primeiro é o homem, que representa Deus, o inimigo, que representa Satanás. Os lugares são o campo que representa o reino dos céus, e o reino dos céus aqui na terra, explicando, o reino dos céus aqui na terra. Esse é o primeiro lugar. E também o segundo lugar que Jesus fala é o celeiro. Então, para começar essa parábola, para começar esta parábola, Jesus, ele diz a respeito de um homem que saiu para semear semente ao campo. E quando ele fala que o homem saiu a semear a semente ao campo, ele fala que também veio de madrugada, quando os homens
que trabalhavam, os trabalhadores que trabalhavam ali no campo. Quando o homem semeia a semente no campo, os homens dormem. E quando os homens dormem, vem um inimigo e introduz e infiltra ali no meio das sementes boas, que são trigo, a sua semente, que é o joio. Nós sabemos que o trigo e o joio, eles parecem, mas não são iguais. Eles se parecem, eles têm a mesma aparência, mas um dá o que de comer e o outro não dá o que de comer. Um alimenta e o outro não alimenta. Um é bom e o outro é ruim. Um agrega, um traz benefícios e o outro atrapalha. O outro não ajuda, mas sim dificulta as coisas. Jesus, quando ele fala que um homem veio semear no campo, ele está falando a respeito do Pai que levantou o trigo, que semeou aos fiéis aqui na terra, conseguiu agregar fiéis aqui na terra, conseguiu ajuntar, conseguiu atrair trigo para o campo, que somos nós, os fiéis, que são todos aqueles que seguem a Cristo. Mas automaticamente, assim como Deus introduziu os santos, aqueles que seguem Ele aqui na terra, também veio o inimigo, porque nós sabemos que o inimigo, ele é o oposto de Deus, ele vem para se opor àquilo que Deus faz. Então, se Deus constrói, ele destrói. Se Deus levanta, ele derruba. Mas nada que o inimigo faz dura para sempre, porque Deus sempre dá um contorno, Deus sempre dá uma reviravolta naquilo que o inimigo destruiu, que era de Deus. Deus não vai deixar barato para o inimigo. Entende a explicação? Então Deus semeia o trigo e o inimigo o joio. A semente boa, que é o trigo, e a semente má, que é o joio, se parecem, ou seja, são pessoas, representando pessoas. O campo é aqui a terra onde estamos vivendo, onde também o reino dos céus está. O reino dos céus, eu digo, a palavra de Deus está aqui na terra, então o reino dos céus está aqui na terra. Louvores de Deus está aqui na terra, então o reino dos céus está aqui operando na terra. A cura, milagres, o toque de Deus aqui na terra, você sente Deus aqui na terra, então o reino de Deus está aqui na terra. Então o trigo, o joio estão aqui na terra, mas também o inimigo está, e Deus também está. O interessante dessa parábola é que quando o homem coloca a semente no campo, os homens que acordam de manhã vê que tá o trigo e o joio, e quando eles veem que tem o trigo e o joio, eles dizem para o homem que semeou: mestre, você não semeou boas sementes? Você quer que nós arranque? O homem diz: não, para que também não arranque o trigo. Ou seja, eles viram que tinha um joio e eles sabiam discernir entre um e o outro. Eles viram que tinha um joio e eles dizem: você quer que nós arranque o joio? Aí o mestre, sabendo que se eles passassem a foice, ia também tirar o trigo.
E eles dizem, o mestre diz, separa o joio primeiro, depois o trigo. Ata o joio em fardos. Quem já viu sabe o que eu estou falando. Fardos, né, de trigo. O mestre está dizendo para fazer com joio, para que não danifique aqueles que são bons. Entende? O mestre disse para não fazer mal a nenhum dos dois. O mestre disse para não interferir, porque era necessário que o joio e o trigo crescessem juntos. Porque, pessoal, irmãos e irmãs, na vida é assim. Precisamos crescer junto do mal. O bem cresce junto do mal e o mal perto do bem. Porque, pensa comigo, não teria vitória sem guerra, entende? Não teria saúde, não teria cura sem doença. Não teria sucesso sem esforço. E não teria mal sem o bem. Amém? Entenderam? Então é necessário que nós cresçamos junto do mal. Porque é o que nos amadurece, é o que nos fortifica. O joio é representado como mal e também é representado como pessoas, depende da interpretação de cada um. As duas não estão erradas. Então precisamos crescer junto de pessoas que fazem totalmente diferente de quem serve a Deus. Precisamos crescer junto deles. Precisamos aprender a conviver junto do mal, mas não participar do mal. Precisamos fazer a diferença perto do mal, a diferença perto das pessoas. Porque no tempo certo, Deus ele vai julgar, Ele mesmo vai julgar entre um e o outro. A nossa função é crescer, ensinar pessoas que não conseguem entender a palavra, que são os ímpios, que são os joios. Precisamos nos esforçar a crescer juntos para que no tempo certo Deus venha julgar. Nós não devemos julgar a pessoa, nós não devemos julgar ninguém. O papel é de Deus de julgar. Então, essa parábola, ela nos ensina, ela nos traz lições de vida, querendo nos dizer que nós precisamos aprender a crescer junto, conviver junto do mal, mas não fazer o mal. Fazer a diferença perto do mal. Porque não tem cura sem doença. Não tem joio, não tem trigo sem o joio. Não tem vitória sem a guerra. Entenderam? Então, dê graças a Deus, louve ao Senhor pela luta, pela prova que você está passando, pela dificuldade, porque isto tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você que gostou dessa palavra, você que se identificou com essa palavra, eu peço que você curte e compartilha e se inscreva, porque essa palavra foi direcionada da parte de Deus para o teu coração. Compartilha esse vídeo com pessoas que precisam ouvir mais desta palavra, tá bom? E você fique com Deus em nome de Jesus e Deus abençoe a sua segunda. Amém?